riqueza não depende do dinheiro que você acha acumulado. Quem tem riquezas e não sabe ajudar o próximo é pobre. Quem guarda com avareza os dons que recebeu de Deus é pobre. Quem não sabe dar de si mesmo uma palavra de conforto, um sorriso de encorajamento, é pobre. Mas aquele que, mesmo pouco ou nada tendo, sabe doar-se em ajuda ao próximo, esse é rico, imensamente rico. Que assim seja. Peço a todos agora que fechem seus olhos, que possamos pedir a presença nessa taça do Cristo e toda a espiritualidade amiga que trabalha em seu nome, em nome de Maria Santíssima. Faremos agora a oração em homenagem à nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, endividados, agora e na hora do nosso desencarne. Assim seja. Nossa irmã Larissa vai fazer a leitura do Evangelho de hoje, em seguida, João Paulo vai iniciar a palestra. Capítulo 10. A indulgência. Espíritos, queremos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas só bem poucos fazem. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulga-los, ao contrário, oculta-os, a fim que se não conhecidos, se não devem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para abrandar. Quer dizer, sua escusa plausível seria, e não aquelas que, tendo ar de atenuar a falta, me fazem ressaltar com um jeito perfeito. A indulgência não se ocupa jamais com o mal de doutrina, apenas que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de atenuá-los, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura dos bons, mas somente conselhos, e mais frequentemente velados. Quanto críticas, que consequências deve-se tirar por essas palavras? É que vós, que censurais, não terias feitos que reprovais e valeis mais do que o ocupado. Ó homens, quando, pois, julgares os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem ocupares do que fazem vossos irmãos, quando não abrireis os vossos olhos severos, se não abres sobre vós mesmos. Sede, pois, severo convosco e indulgente para com os outros. Pensai que, em última instância, que os meus pensamentos secretos em cada oração, e que, por consequente, desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o modo de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto, amém, temos, talvez, cometido faltas mais graves. Sede indulgente, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma e reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, por Deus, 1862.
Agradecer muito a Deus, primeiramente, que nos possibilita mais um encontro, mais um momento de estudo da doutrina espírita, mais uma oportunidade de fazermos as nossas orações, de renovarmos as nossas energias, de obtermos esse alimento espiritual que a doutrina espírita também nos oferece, iluminando as nossas consciências, facilitando o nosso viver através da compreensão exata daquilo que precisamos fazer, da energia que precisamos empregar para que possamos vencer as nossas dificuldades e principalmente a nós mesmos, as nossas imperfeições. Agradecer a todos os irmãos e irmãs encarnados, desencarnados, que fazem parte desta casa, que nos possibilitam esse encontro, preparam esse ambiente físico e espiritual para que possamos ser bem recebidos, bem acolhidos e fazermos esse nosso encontro, esse nosso estudo. Agradecer a presença de vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas, sintam-se bem, sintam-se em paz. Agradecer também a presença daqueles que nos acompanham nas redes sociais, também sejam bem-vindos e bem-vindas. Trago um abraço fraterno dos irmãos do NEASA, a casa a qual faço parte, o Núcleo Espírita, Assistencial e Arco Verde, nossas reuniões aos sábados às 16 horas. A gente agora, no mês de maio, que está se encerrando, a gente teve a comemoração dos nossos 38 anos, e a gente aproveita já para fazer um novo convite. No dia 15 de junho, nós estaremos recebendo, lá no sábado, às 16 horas, no salário normal de reuniões, Frederico Menezes. Tá? E quem quiser complementar o estudo, ou não tem a portaria à tarde, à noite, às 19 horas, ele estará no GEA. Mas a palestra no GEA é às 20 horas. Nesse dia, eles farão a palestra das 19 até às 21 horas, na presença do Fred Menezes. Quem quiser aproveitar, mas quem é Fred Menezes? Quem é Frederico Menezes? Procura depois no YouTube, assista algumas palestras. Realmente é um orador conhecido nacionalmente, uma palestra muito boa, e que a gente possa aproveitar bastante desse momento, tanto para que a gente possa se reencontrar, e claro, e principalmente pelo estudo, pela oportunidade de esclarecimento. O nosso assunto de hoje é um assunto que chama muita atenção, naturalmente, um assunto belíssimo, e também um assunto extremamente sério, que precisamos saber como lidar, como tratar e como conhecer sobre o assunto. Nossa temática é sexo e obsessão. Mas o Espiritismo, as obras espíritas, falam muito pouco do assunto. Será que tem obra espírita que fala sobre sexo? Será que tem, assim, nas obras básicas a gente vai encontrar informações sobre essa temática? Quando fala obras básicas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Sangue, Inferno e a Gênese. Quem quer realmente conhecer o Espiritismo deve estudar essas obras. E nós vamos encontrar sobre o assunto sexo dentro das obras básicas, nos esclarecendo muito bem, e nas obras que chamamos de complementares, que vieram depois das obras básicas, nós também encontraremos diversas obras ricas, esclarecedoras, tratando ou de temas gerais, por exemplo, tratando da família e trata da temática sexo, ou obras que tratam diretamente desse assunto. E a gente vai passar ao longo da fala, ao longo do estudo, essa bibliografia. Quem tiver interesse, procure os livros, e realmente temos muito material para que a gente possa estudar. A temática, infelizmente para a maioria das pessoas, ainda é assunto de brincadeira, assunto de tratar de uma maneira não séria, de uma maneira leviana, minimizar
precisar limitar o objetivo do sexo, e vamos encontrar ainda na face da terra, muito presente, muito marcante, o mau uso do sexo. E o Espiritismo nos esclarece muito bem a utilidade do sexo e tratar do assunto com a seriedade devida, para que a gente nem vá para um extremo nem outro. Nem o extremo de tratar com brincadeira, sem a devida seriedade, e nem tratar no outro extremo. Aqui é pecado, que é feio, que é sujo, mas tratar como deve ser tratado. Conversar como deve ser conversado. Como disse nas palavras iniciais, é um assunto belo, um assunto que nos chama a atenção, um assunto que a gente precisa esclarecer nós mesmos e aqueles que estão conosco na jornada, de uma maneira leve, mas sem perder a seriedade, de uma maneira clara, para que as pessoas encontrem, como encontram em qualquer outra temática do Espiritismo, o esclarecimento necessário para as nossas vidas. Então, no primeiro momento, a gente já traz uma das obras que a gente vai comentar aqui, que tem a mesma temática da palestra, que é Sexo e Obsessão. É um livro do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Franco. Miranda vai dizer o seguinte: é natural que no momento de transição de valores, campeie um absurdo e fantasioso, tentando adquirir cidadania moral, ao tempo que empurram os cidadãos na direção do fosso da promiscuidade e do desespero, da fuga pelas drogas, podendo cair na alucinação e até no suicídio. Então vamos lá. A gente comentou agora há pouco, ainda no contexto do nosso planeta, uma grande maioria não utiliza o sexo como deveria utilizar. Miranda fala aqui numa transição de valores. A gente lembra da transição planetária, da mudança de fase. Voltando mais um pouquinho para a gente compreender essa abordagem do Espiritismo acerca da pluralidade dos mundos habitados. Então, tudo no universo evolui, tanto matéria, quanto espírito, quanto também os orbes, que por sua vez, ou seja, os planetas, são habitados, os espíritos se reencarnam nos planetas. Claro, em cada orbe a constituição física condizente com as condições físicas de cada planeta. Desde que o nosso aqui nos dá essa condição de ter essa roupagem física aqui. Mas algo sempre presente é a forma humana. E aí temos mundos menos evoluídos que a Terra, mundos mais evoluídos que a Terra e mundos numa mesma faixa de evolução. Kardec nos traz, com os benfeitores espirituais, na obra Evangelho segundo o Espiritismo, todo o capítulo 3 voltado para esse estudo sobre as diversas moradas da casa do Pai. E lá nos traz essa escala evolutiva dos mundos: mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes e celestes. 5 categorias. Estamos na segunda, de provas e expiações. Em transição, em passagem, realizando o movimento para o segundo degrau, o terceiro degrau, que é o de regeneração. Então, essa transição, por isso que ele fala de transição de valores, é uma mudança de valores. No mundo de provas e expiações, o predomínio do apego às coisas materiais, um predomínio ainda da prática do mal, o predomínio do orgulho, da vaidade, da ignorância, e a transição de valores para uma compreensão de que somos espíritos, uma vivência espiritualizada, mesmo transitando por mais uma experiência material, mas sabendo que a experiência aqui é transitória. O alvo principal é a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual, e adquirindo valores espirituais da humildade, da perseverança, da caridade e do amor. Então, nessa transição, a gente vai ter elementos de um mundo de provas e expiações, e também nós vamos ter já elementos de um mundo de regeneração. Algo próximo, que ainda tem bastante efeito e repercussão, e acredito que todos acompanharam
você, pegando o exemplo desse acontecimento, você tem a presença de elementos de um mundo de provas e expiações. Por exemplo, dentro daquele contexto, pessoas explorando as outras que já estão numa situação de extrema dificuldade. E aí, série de crimes, de desvio, de doação, enfim, marcas de uma presença de um mundo de provas e expiações. Mas também dentro desse mesmo contexto, uma marca do mundo de regeneração. Diversas partes do país, diversos estados, ou pessoas indo para lá, ou doações sendo direcionadas para lá. É nesse momento de transição, e aí nesse momento onde a gente tem valores do mundo de provas e expiações e valores de um mundo de regeneração, alguns espíritos encarnados e ou desencarnados vão tentar colocar valores de mundos de provas e expiações como valores que são corretos, valores que são aqueles que vão nos levar a uma condição de felicidade. É onde ele diz aqui, valores que trazem absurdo, fantasioso e que querem colocar para que fique entre nós como algo correto, que vai nos conduzir a uma felicidade, quando na realidade não é. É um absurdo, uma fantasia. Dentro desse contexto da ilusão, nós chegaremos não à felicidade, mas à queda e à perturbação espiritual. A gente precisa ter essa clareza, porque a indivíduo vai para esse caminho ilusório, cai. Aí onde a gente chega aqui e diz, caindo na promiscuidade, no desespero, recorre a drogas lícitas ou ilícitas para tentar entorpecer a consciência que está no tédio ou na perturbação espiritual por conta dos erros cometidos, podendo chegar a uma alucinação, podendo chegar também à ideação suicida e ao suicídio. E como separar valores de um mundo de provas e expiações de valores de um mundo de regeneração? Como não permitir que em nossas vidas eles adquiram cidadania e passem a ter uma normalidade que não merecem, que não devem ter? Aí vem o Evangelho de Jesus. Hoje, reviva através da doutrina espírita e vai dizer, olhe, todos nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas. Agora, por aqui é ilusão, por aqui é queda, por ali é o acerto, por ali é a progressão espiritual. Agora a escolha é de cada um. É quando eu opto por aqui e depois choro mais na frente, a responsabilidade é minha. Como também eu opto por aqui, tenho esse equilíbrio, essa harmonia, essa paz, depois do trabalho efetuado, também deve a escolha que o indivíduo fez ao caminho que ele resolveu trilhar, como já nos alertava Jesus, a cada um segundo suas obras. Então precisamos do estudo, por isso que também comecei agradecendo a Deus a oportunidade da gente receber esse alimento espiritual que a doutrina espírita nos oferece. Porque aí a gente vai fazer esse discernimento, olha, isso serve, isso não serve, isso aqui por mais que me atraia, mas não é interessante para mim, porque amanhã é uma condição difícil para mim, a conta vai chegar, está bacana, legal, é agradável para mim, mas não é o que é essencial para eu que sou um ser espiritual. Para eu que estou buscando a evolução, não. E aí isso tudo fica bem claro, é importante que assim o seja. Alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Quem está acompanhando pelas redes sociais também, se você fazer alguma pergunta, está dentro do tempo que a gente reservou para a fala. Se não souber, a gente traz no outro mês, a gente procura quem possa trazer essa resposta para a gente. Objetivo do uso do sexo. Vamos encontrar esse primeiro objetivo no Livro dos Espíritos, na questão 686. O Livro dos Espíritos tem 4 partes. A primeira das causas primárias, a gente vai falar de Deus, falar da nossa condição de espíritos. Tem a segunda parte que trata do mundo espiritual e da relação do mundo espiritual com o mundo material. Tem a terceira parte, que a gente volta nela daqui a pouco. E tem a quarta parte, que é esperanças e consolações acerca do porvir de acordo com como a gente viveu agora. A terceira parte, que nos interessa comentar nesse momento, trata das leis
morais, das leis que regem a vida no universo. Leis eternas e imutáveis, criadas por Deus, e servem para todos, em todos os lugares, em todas as épocas. Dentre essas leis, tão bem estudadas nessa terceira parte do livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a lei de reprodução. E aí na questão 686, Kardec pergunta: a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? E aí vem a resposta dos benfeitores: isso é evidente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, o primeiro objetivo do uso do sexo é a manutenção do mundo material. É a oportunidade da reencarnação para os espíritos. E aí, a gente vai voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo, saindo do capítulo 3, indo para o capítulo 4, onde Kardec pergunta: qual a necessidade da encarnação? Já que somos espíritos imortais e podemos evoluir no plano espiritual, estudar, trabalhar, fazer o bem, crescer. Mas qual a utilidade de estar aqui, em contato com o mundo material? Quando estamos aqui e aproveitamos bem esta oportunidade como seres espirituais, tendo a data de passar por aqui para construir experiências que enriqueçam o espírito, nós evoluímos mais depressa, desenvolvendo um trabalho de cocriação com Deus. Então voltamos aí para entender o raciocínio. Então, lei de reprodução, através do sexo, a manutenção do mundo físico e a oportunidade da reencarnação. Reencarnação esta que é tão importante para todos nós. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo do sexo, e aí a gente vai encontrar palavras de Emmanuel, quando diz o seguinte: toda vez que determinada pessoa convida outra à comunhão sexual, ou aceita de alguém um apelo neste sentido, em bases de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças pelo qual se alimentam psiquicamente de energias espirituais. Então, o segundo objetivo do uso do sexo é a permuta de energias. Nós somos seres espirituais. Então, não é só a relação, o prazer, o que acontece aqui, apenas na esfera material. Não. Há uma permuta de energias. Agora, para que a permuta ocorra, o benfeitor foi bem claro: em bases de afinidade e confiança. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, quando nos fala que não se apareça o que Deus juntou, vai nos falar um pouco de casamento, da união entre os seres. Juntar a lei de reprodução com outra lei divina, a lei de amor. Sim, João Paulo, mas quando há a proposta da conjunção carnal, sem a base da lei do amor, sem essa base do respeito, da afinidade, da confiança, o que é que acontece com essas energias? Não há um circuito estabelecido, não há uma permuta, há um desperdício, há uma exaustão, há um desequilíbrio que vai acarretar, que a gente vai comentar com maiores detalhes mais na frente, que é o processo obsessivo. Agora, dentro das bases da lei do amor, da afinidade, da confiança, do respeito, aí se estabelece essa permuta de energias, onde aqueles envolvidos vão se enriquecer de energia para a vida, para as demais atividades da vida. Agora, atentar para as bases para que isso ocorra. É interessante, quando a gente fala, por exemplo, do trabalho de reunião mediúnica, que é aquela reunião fechada, porque tem que ter uma certa preparação para poder estar lá, onde tem a comunicação dos espíritos. O que acontece é nada demais, é espíritos se comunicando, e os espíritos nada mais são do que nós, sem a roupagem física. Né? Porque muita gente, conversar com o espírito, e olha, eu estou conversando
encarnados, tão importante quanto os desencarnados. E a gente sabe que uma reunião também se precisa ter um equilíbrio de energias, porque nessa assistência aos desencarnados, e a maioria das reuniões o objetivo é de assistência aos desencarnados mesmo. Tem outros tipos de reuniões mediúnicas, mas aí é outro caso, a gente pode explicar em outro momento. E nessa de assistência aos desencarnados, você pensa muito nessa questão energética, de doação de fluido. E também quando falamos do trabalho do passe, da preparação do aplicador do passe, porque para o passe, o trabalhador tem que estar preparado. E quem vai receber também tem que estar preparado. Eu vou na casa espírita, vou receber o passe. Só que eu não assisto a reunião. Ou então estou aqui sentado assistindo a reunião. Quer dizer, o corpo está aqui. A concentração está em outro canto. Na hora da espera, na fila do passe, é a conversa fútil, é o pensamento também em bobagens. Aí vai receber o passe, o pensamento não tem uma sintonia. Então, a preparação do aplicador, ele que vai receber. E aí a gente está falando também de doação de energia. A doação de energia é fundamental. Aí surge a pergunta, tanto no caso da preparação para a reunião mediúnica, como no caso da aplicação do passe. E aí? Antes do trabalho de reunião mediúnica e antes do trabalho do passe, vai prejudicar esses trabalhos se eu tiver relação sexual? Tem passe lá no centro, final da reunião. Então, nesse dia, antes desse trabalho, não tenho relações sexuais. E aí? Depende. É num contexto de viciação, de exaustão, então você vai prejudicar o trabalho do passe. É nesse contexto onde não há esse circuito de forças estabelecido, porque não tem a base da lei do amor, vai prejudicar o trabalho. Não tenha dúvida. Agora, é dentro do contexto de não viciação, de não exaustão, e dentro dessas bases onde há uma troca de energias, qual o problema para ir depois para os trabalhos? A questão do sexo, por isso que iríamos abordar também isso. É suja, pecado, é feio. É igual a questão da inteligência. A inteligência é ruim. A mediunidade é ruim. Instrumentos para que a gente bem utilize. Agora, tem muita gente inteligente, faz muita bobagem. Tem muito médium que trabalha totalmente contrário a Jesus e a carne. Da mesma forma, como tem muitos que utilizam mal a questão do sexo. E aí tratar dentro desse contexto depende do uso. Em relação à questão do sexo, aí surge uma terceira forma de trabalhar essas energias. E aí fica aquela pergunta, vamos trazer aqui um exemplo dentro do contexto espírita, mas claro que também tem outros exemplos semelhantes a esse, em outras denominações religiosas. Caso de Chico Xavier, sem relações sexuais, optou por não ter companhia, optou por não casar. Como fica? Essa energia, ela é criadora por excelência. E aí o Espírito pode direcionar essa energia para outras atividades. Direcionar a energia. E aí é interessante, porque Chico, certa feita, um pouco preocupado, aí chega o seu guia espiritual, Emmanuel, e pergunta: Chico, por que essa preocupação? E a gente responde: eu não tenho filhos. Aí ele diz: não, você realmente não tem filhos? Mais de 400 obras psicografadas. E você acha que você não tem filho? Você tem até netos, porque essas obras foram traduzidas para diversos idiomas.
Essa energia criadora foi direcionada, no caso de Chico, para a mediunidade. E essa energia criadora deu origem a diversos livros que iluminam e consolam a todos nós. É uma outra forma de utilizar dessas energias. Voltando ao Livro dos Espíritos, questão 701. Kardec pergunta: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais conforme com a lei natural? A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca o progresso moral. O casamento, segundo os objetivos de Deus, deve ser fundado sobre a afeição dos seres que se unem. Com a poligamia não há afeição real, apenas sensualidade. É bem claro, poligamia é uma marca do mundo de provas e expiações, de um apego às coisas materiais, da ausência da lei do amor. E a monogamia é esse marco de um processo de evolução. O novo Flamengo de Miranda diz: o sexo é obsessão. É nesse campo de lutas que surgem, aí a gente está falando do mau uso do sexo. É nesse campo de lutas que surgem as lamentáveis e dolorosas obsessões de graves consequências. O sexo mal conduzido, em razão do envolvimento emocional e das dilacerações espirituais que produzem em outro, como naquele que utiliza mal, abre campo para terríveis conúbios obsessivos, ao mesmo tempo em que, praticado de forma vil, atrai espíritos igualmente atormentados e doentes, que se vinculam ao indivíduo, levando a processos de parasitose terrível e de difícil libertação. Vamos lá. É inegável que o sexo gera um imenso prazer físico. Aí você vai somando. Um imenso prazer físico. A maioria faz mau uso. E desse mau uso é devastador. Um efeito desastroso na vida de quem faz mau uso e daqueles que com ele se envolvem. Então, é o ponto principal, o alvo principal dos obsessores. Extremo prazer físico, muitos desequilibrados, e quando isso se desarranja, o impacto é tremendo, o sofrimento é gigante. É tudo que o obsessor quer. Fácil de empurrar, e quando cai, é uma queda tremenda. E aí, o palestrante Alberto Almeida tem uma palestra sobre essa questão do sexo e obsessão. Ele fala que o sexo é o principal alvo dos obsessores. Então, um imenso prazer, a maioria desequilibrada, e aí os efeitos. Talvez todos que estamos aqui, talvez todos, e olha que é bem provável que todos que estamos aqui saibamos de pelo menos um caso de um uso de sexo desequilibrado que devastou vidas, acabou com lares, destruiu famílias, impactou a vida daqueles ali envolvidos de uma maneira, por muito, muito tempo, ainda continua impactando. Por isso que é um assunto que a gente precisa refletir, precisa trazer realmente para a nossa reflexão e dar atenção devida, com a finalidade de aprender, de refletir, para que a gente possa se educar cada vez mais. Porque é muito grave. Diante desse quadro que a gente está analisando agora, paremos para refletir o contexto do nosso planeta como um todo. Os quadros dolorosos de obsessão, os desajustes familiares, os impactos nas diversas vidas, o impacto não só do lado de cá, mas também do lado de lá. É um assunto que a gente precisa
precisa dar a devida atenção. Então vamos lá. Como se dá o processo de obsessão? O processo de perturbação espiritual. Ele precisa de uma sintonia. Hoje estou num quadro de obsessão. Então, se hoje eu estou num quadro de obsessão, em algum momento eu permiti que o obsessor se vinculasse a mim. Em algum momento eu dei uma brecha espiritual, eu dei uma brecha psíquica para que aquele espírito, ou vários espíritos, criassem esse vínculo obsessivo comigo. Então, a obsessão é a perturbação do espírito para com o outro. E não só é de espírito desencarnado para com a gente que está aqui encarnado. É de encarnado para encarnado, é de desencarnados, é daqui para lá também. É qualquer situação que gere a perturbação espiritual. E aí, essa perturbação espiritual, por conta de uma brecha, que foi dada em um momento de um pensamento infeliz, de um sentimento infeliz, de atitudes infelizes. E aí tem esse vínculo ruim para aquele obsessor que faz, porque é cultivar o mal e ele vai responder por aquilo, e ruim para aquele encarnado. A gente está falando aqui nesse sentido do sexo, a gente está falando no contexto agora de desencarnado para encarnado prioritariamente. Porque no contexto do sexo também é uma obsessão de encarnado para encarnado. Ou a série sexual é diferente de obsessão? É uma obsessão em altíssimo nível. Mas aqui a gente está falando com foco para a questão do desencarnado para com o encarnado. E as consequências são ruins para os dois. E aí ele cita aqui, no final, um termo chamado de parasitose. Ou em umas obras mais antigas, nós vamos encontrar o termo vampirismo. Como funciona uma parasitose? No mundo material, como atua um parasita? Porque tem aqueles seres que não conseguem produzir seu próprio alimento, mas ele não vai se juntar com outros seres e meio que vão dividindo o alimento e ele não causa problema. Tem situações assim. Só que o parasita é o seguinte: ele não produz o seu próprio alimento. Não produz. E ele vai se juntar com outro ser que produz o alimento para ele. Só que o parasita vai causar danos no corpo daquele que produz o alimento para ele. Quer um exemplo? Verme, lombriga, tênia e outros. O que eles fazem no nosso organismo? Não a parte do intestino, prioritariamente. Ele vai, se alimenta, faz a digestão todinha e chega para eles. E eles estão lá para absorver, para poder se nutrir. E, por consequência, causam o quê? Danos no nosso organismo. Vamos lá. Parasitose espiritual. Quando nós voltamos no plano espiritual, a gente volta como está. Voltou para o plano espiritual. Agora o Espírito de luz está ali, trabalhando com Jesus. Se ele trabalhava com Jesus aqui, ele vai estar trabalhando com Jesus lá. Mas se ele não trabalhava com Jesus aqui, ele vai demorar um tempo, pode ser mais rápido, pode ser mais devagar, mas vai demorar um certo tempo, não vai ser instantâneo para ele trabalhar com Jesus lá. Voltamos, por exemplo, eu sou viciado sexualmente. Então eu vou voltar para o espiritual como um viciado sexualmente. Pode passar isso? Pode e vai. Agora em quanto tempo? Não sei. Mas o fato de voltar não faz com que passe. Não faz com que passe. Só que eu chego do outro lado e eu não tenho mais o quê? Não tenho mais o corpo físico. Então como é que eu vou ter as sensações que o sexo proporciona? Aí eu vou procurar alguém que sinta para que eu possa sentir junto com a pessoa. Mas peraí, João, agora eu fiquei preocupado. Então, quando eu estou na relação sexual, então pode ter um espírito ali obsediando, sendo um parasita espiritual. Sim, pode. Mas toda vez depende do uso. Depende do uso. Se
Se é naquele contexto de vício, de promiscuidade, de busca somente do prazer, sim. É muito provável a presença do parasita espiritual. Mas se é dentro das bases da lei do amor, como a gente já comentou, essa relação, o padrão vibratório desses espíritos está no outro nível. O parasita não vai ter acesso. Não vai ter acesso. Agora, aqueles que não estão na base do amor, da confiança, do afeto, do carinho, aí sim. E aí, o processo obsessivo, e nessa absorção, que eles querem a sensação. Então, tem mais corpo físico, eles querem a sensação. Ruim para eles, que vão ficando eles desencarnados, que vão ficando mais perturbados. E ruim para os encarnados. Porque nesse processo de permuta de sensações, de absorção da sensação pelo desencarnado, essa troca de energia causa sérios danos no corpo espiritual do encarnado e que vai refletir naturalmente no corpo físico do encarnado. E quanto mais se aprofunda, aí voltemos à questão da parasitose, analisando a questão do verme, analisando a questão do mundo físico, quanto mais vai se aprofundando, o que vai acontecendo com o organismo? Mais debilitado, mais difícil reequilibrar. Da mesma forma a questão espiritual. Tem volta na questão espiritual? Sim, tem volta. E aí vai para todo o processo obsessivo. Sempre terá volta. Sempre terá um reequilibrar-se. Agora, quanto mais caminha para o desequilíbrio, mais longo é o caminho do retorno à harmonização. Por isso, novamente, a importância do conhecimento. Opa, tem coisa errada aqui. Então, vamos parar, está errado, e vamos tomar o equilíbrio de volta. Ah, mas eu não conheço, então vou errando e vou errando. Mas depois é que eu percebo, tem um caminho de volta. Mas olha a distância. Então precisa desse cuidado e dessa atenção. Alguma dúvida, algum comentário? Vejamos. Nessa fase de transição planetária que a gente comentou logo no início, muitos espíritos atrasados estão tendo a sua última oportunidade aqui na Terra. Pelo menos por enquanto. O mundo está avançando, eles estão atrasados. Olha, vá, reencarne, melhore, para que possa ficar aqui numa terra melhorada. E estão vindo com as suas dificuldades morais, dentre elas a questão do sexo desequilibrado, do mau uso do sexo, para poder se reajustar. E aí o próprio Miranda vai informar nas suas obras, por volta da década de 60 do século passado, esses espíritos passaram a reencarnar mais intensamente. Mas não é só nessa área não, eles estão reencarnando com desequilíbrios. Tem outras áreas também. Mas não reencarnando, perturbem a Terra cada vez mais. Não, reencarnam para ver se ajustam. E se não se ajustar, não reencarnarão por enquanto na Terra. Vão para outras moradas, ou de provas e expiações, ou até mundos primitivos. A lei da evolução, nós espíritos não retrocedemos. Ah, mas ele não está indo para um mundo primitivo? Sim, ele está indo para um mundo pior, mas ele não está pior. Ele conserva a evolução. Agora ele, com o desenvolvimento intelectual que tem, vai ajudar o desenvolvimento do mundo primitivo. E com isso também vai desenvolvendo outros aspectos morais. Poderá reencarnar na Terra um dia? Com certeza. Agora ele precisa avançar. Ele precisa crescer. No plano espiritual, e aí a literatura espírita é muito vasta, principalmente com o André Luiz, através do Chico Xavier, com a obra Nosso Lar e outras obras que vieram depois, formando a coleção A Vida no Mundo Espiritual, sobre a existência de cidades espirituais. Nosso Lar é uma delas. Nós, encarnados, nos reunimos por afinidade. No plano espiritual também vão se encontrar
por afinidade. Nós estamos aqui agora por quê? Porque tem um intuito em comum. Tem outros que estão em casas de prostituição, em bailes. Mas a gente percebe aí, nesses grupos, uma afinidade. No mundo espiritual não é diferente. E aí nas obras de Miranda, no caso, somente no livro Sexo e Obsessão, ele fala da cidade perversa. Onde espíritos, e a gente está falando do caso da desarmonia sexual, se encontram. Então lá só tem desencarnado. Está lá em desequilíbrio sexual. Não só tem desencarnado, não. Muitos encarnados, durante o sono do corpo físico, vão para lá. Porque nós, encarnados, o corpo físico descansa. Nós, seres espirituais, vamos continuar a fazer aquilo que a gente gosta. Aí eu gosto de ir para a casa espírita, de trabalhar. Eu gosto muito de estudar. Bom, a gente vai se ocupar daquilo que a gente gosta. Seja com o bom uso do livre-arbítrio, ou seja, com o mau uso do livre-arbítrio. Então aí ele narra a questão dessa cidade, onde ainda busca essa vazão a esses prazeres inferiores e situações de muita dor em termos espirituais, muito sofrimento. Né? Alguns já nesse quadro de sofrimento, outros ainda não, mas chegarão. Porque são duas instâncias, dois momentos de convite da lei de Deus para que a gente possa retomar a ascensão espiritual. Uma é o amor. Sempre vai estar presente. Sempre. As portas estão abertas aí. Não tem nenhum tipo de obstáculo para quem quiser estar aqui estudando. Não só hoje, tem aqui para estudar. No sábado de tarde tem o Neas, no sábado de noite tem o Gé. Os convites estão aí. Não me afinizo com essas ideias. Tem outros tempos religiosos. Falam da lei de Deus, falam da necessidade do crescimento espiritual. Eu opto por não ouvir. Opto por não seguir. Aí vem a segunda instância, o segundo momento de convite, que é a Deus. É Deus castigando? Não, Deus não castiga ninguém. Eu peguei o primeiro convite, muito bonito, muito bem feito, o convite do amor, e rasguei. Eu rasguei, porque eu quis rasgar. Não quis dar atenção devida. Plantei a dor, e a dor bate na minha porta. E aí eu preciso, aí nesse contexto da dor, eu preciso ter a consciência de que eu preciso e vou ter que arrumar a bagunça para Cristo. A correção da escolha infeliz que eu tomei, eu preciso. A cada espírito oferece um apoio, mas a melhoria só virá da nossa mudança. Da nossa mudança. E aí, esses espíritos, falando desse contexto do nosso tema, que eles estão nessa condição de mau uso das questões sexuais, tem os que despertam pelo convite do amor, sim, mas os que não, despertarão através da dor. Caminhando para a nossa conclusão, um assunto, já que a gente está falando da temática sexo, é a questão dos anticonceptivos. E a gente vai no universo S Família, onde Joana de Anjos, Espírito, vai nos dizer o seguinte: o homem pode e deve programar a família que ele deseja de convém ter. Número de filhos, período propício para a maternidade, nunca, porém, se exibirá os imperiosos resgates a que se faz justo ter visto seu passado. O Espiritismo não diz: olha, isso aqui é proibido. Olha, isso aqui está proibido. O convite é ao bom senso. Por que eu não quero ter filhos? A gente sabe que quando a gente vem reencarnar, a gente tem um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento reencarnatório, algumas pessoas sim podem estar não ter filhos. Pode. A pessoa tem uma outra proposta. Agora, eu não quero ter filhos por preguiça. Eu não quero ter filhos por avareza. Eu não quero ter filhos. E aí a gente vai trazendo apenas justificativas egoístas, vaidosas e orgulhosas. Aí temos cuidado. Temos o livre-arbítrio. Que faz bem escolhido. Agora, somos espíritos imortais. A gente precisa fazer as reflexões necessárias
da compreensão de quem somos e do que a gente veio fazer aqui, que é crescer espiritualmente. Em relação também a conceptivos, a gente volta àquela questão do primeiro ponto que a gente comentou. Algumas situações passadas como, olha, é bonito, é lindo, é por aqui, vai que vai dar certo. Numa linha materialista, a gente já sabe que é ilusão e que virá aqui. Então, olha, esse concepto aqui, olha, reflitamos na consequência para o corpo físico com o uso daquilo ali. Reflitamos também na consequência abortiva do uso daquilo ali. Como, por exemplo, a pílula de seguinte e o dia. Refletir tendo como parâmetro o Evangelho de Jesus. Refletir tendo como parâmetro a nossa condição de espíritos imortais, ora reencarnados aqui na Terra. Uma nova forma de Miranda segue a obsessão mais uma vez. O respeito e a consideração pelas funções sexuais constitui a melhor terapia preventiva para a manutenção da saúde moral. Respeito e consideração. Entender a importância e tratar da maneira como deve ser tratado. O esforço para a recomposição do caráter, quando alguém já se permitiu corromper, ao lado da terapêutica especializada, fazem imprescindíveis para a conquista da harmonia. Quem está ou já esteve no contexto de mau uso, também tem a condição de retomar o equilíbrio. E aí, em algumas situações, afetou o corpo físico, procura as terapêuticas, condizente com o corpo físico, na medicina do mundo material. E no que toca às energias espirituais, o amparo, o apoio da casa espírita. Eu não falei solução dada pela casa espírita. Eu falei amparo e apoio. Porque o refazer-se energeticamente vai depender da conduta do indivíduo. Pode ter Bezerra de Menezes aplicando passe. Pode ter Joana Dias fazendo a irradiação para você. Excelentes energias. Mas se a conduta não muda, nada muda. Emmanuel mais uma vez. Não proibição, e sim educação. Não abstinência, e sim emprego digno. E aqui abre os parênteses para a gente lembrar daquela questão da castidade, da abstinência, naqueles casos de algumas situações. Não indisciplina, e sim o controle. Não impulso livre, mas a responsabilidade no uso. E aí a bibliografia, a gente já citou, né? Sexo e Obsessão, na Flávia de Miranda, uma obra de André Luiz, dentro daquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, o Sexo e o Destino, Vida e Sexo, de autoria de Emmanuel, Sexo e Consciência, que é um material preparado por Luiz Sérgio, de livros que Divaldo psicografou, palestras de seminário de Divaldo. Esse livro Sexo e Consciência, ele é muito rico e muito bom. Tem o livro também Sexo Além da Morte, que também é um livro de André Luiz, só que o médium é Ranieri. Um livro impactante, mas um livro muito interessante para os nossos estudos em relação ao retorno à parte espiritual daqueles que aqui fizeram mau uso do sexo. Então, agradecer a casa a oportunidade mais uma vez, agradecer a todos e todas, encarnados, desencarnados, aqueles também pelas redes sociais, agradecer por esse momento, pela atenção, e que possamos seguir os estudos da doutrina espírita, ferramenta em nossas mãos para a vida prática, para o dia a dia, para que a gente possa viver de uma maneira mais equilibrada, mais harmoniosa, bem aproveitando essa passagem aqui, para nos melhorarmos espiritualmente, e aí atingir aquilo que todos iremos buscar aqui: harmonia, paz, equilíbrio e felicidade. Muita paz para todos. Boa noite a todos. Agradecemos ao irmão João Paulo pelas palavras proferidas. E para a prece final, vamos fazer a oração da Ave Maria, só que imaginando o nosso corpo físico e nossa caminhada, pode-se dizer aí, da nossa parte sexual, tanto de respeito
desse corpo, que é templo do Espírito de Deus, claro, do nosso Espírito, quanto de toda parte que a gente utilizou para reproduzir os nossos filhos, os nossos netos, proliferar os seres humanos para a evolução espiritual. Então, que essa alvaria que a gente vai finalizar aqui sirva para a gente estar agradecendo pelo corpo que recebeu e que a gente possa sempre cuidar dele da melhor forma possível, seja em qualquer instância que for. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós enfermos, agora e na hora do nosso pecado, que assim seja.